Olá, eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E dentro deste projeto, nós temos o programa Reflexão do Dia, que tem como objetivo estudar a palavra de Deus que compõe a liturgia diária. Hoje, a reflexão do dia, nós vamos estudar a liturgia do dia 19 de agosto de 2024. 20ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Santo do Dia, São João Eudes, fundador da Congregação de Jesus e Maria. Ele nasce no século XVI na França, né, em 14 de novembro de 1601, na pequena vila Rino, norte da França, em uma família de origem camponesa, profundamente religiosa. Então a família de São João Eudes o influenciou e muito para as decisões que ele tomaria depois da juventude, na maturidade, né, abraçando a sua vocação religiosa. Evangelizou em um tempo de uma França brutalmente é, martirizada, marcada pela Guerra dos 30 anos. Fundou a Congregação de Jesus e Maria, de cuja a devoção foi um grande apóstolo, movido pela consciência lúcida da grave necessidade de ajuda espiritual na qual as almas se derramaram, justamente por causa da inadequação de grande parte do clero. Então a igreja também na França nessa época, ela também sofre com toda esta guerra dos 30 anos. Alguns também perdem a sua fé e o objetivo e acabam não acolhendo o pobre, aquele desamparado. Mas Deus gera no coração de João Eudes esta necessidade. Então ele também reforma a igreja ali. Assim instituiu uma congregação dedicada especificamente à formação de sacerdotes, dentro desse espírito, né, de tudo fazer por Cristo Jesus. Na cidade universitária de Caém, fundou o seu primeiro seminário, uma experiência muito apreciada, que logo se espalhou por outras dioceses, né, semeando assim dentro da igreja novas vocações, o clero vocacionado e uma igreja direcionada para Cristo. São João Eudes, fundador da Congregação de Jesus e Maria, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, em Ezequiel, capítulo 24, de 15 a 24, nós também vamos, através de uma tragédia na família do próprio Ezequiel, né? Ele perde a sua esposa. Então, no lugar de ficar enlutado com a morte da sua esposa, que ele tanto ama, Deus o convoca a ir a Israel e Jerusalém e dar o testemunho, ser o profeta. Então ele não teve tempo sequer de guardar, de chorar a morte da sua esposa. Ao contrário, ele, escalado por Deus, foi para Jerusalém, foi anunciar o que a morte da esposa dele simbolizava para o povo de Israel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, vou tirar de ti, por um mal súbito, o encanto dos teus olhos, quer dizer, a esposa dele. Mas não devereis lamentar-te, nem chorar ou derramar lágrima. Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, calça a sandália nos pés, sem encobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados. Eu tinha falado ao povo de manhã, e à tarde minha esposa morreu. Na manhã seguinte fiz como que me foi ordenado. Então o povo perguntou-me: não nos vais explicar o que tem a ver conosco, as coisas que tu fazes? Eu respondi-lhes: a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Fala, casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: vou profanar o seu santuário, o objeto do vosso orgulho, o encanto dos vossos olhos, alento das suas vidas,
Então ele comparou a morte da esposa, a esposa de Ezequiel, como o próprio templo, tá vendo? Assim como Deus, no tempo da morte da esposa de Ezequiel, falou: vou tirar de ti o encanto dos teus olhos, referindo-se à esposa de Ezequiel, agora ele se refere ao templo, como o encanto dos olhos daquele povo que compõe o povo de Deus, né? O templo como grande símbolo da presença de Deus. Então é por isso que ele falou no versículo 21. Assim diz o Senhor, vou profanar o teu santuário, o objeto do vosso orgulho, o encanto dos vossos olhos, alento de vossas vidas. Os filhos e filhas que lá deixastes tombarão pela espada, e fareis assim como eu fiz. Não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados. Levareis o turbante na cabeça e as sandálias nos pés, sem vos lamentar, sem chorar. Porque quando Nabucodonosor destrói então todo o templo, né, não dá tempo de chorar os mortos. Eles têm que marchar presos, né, para serem deportados. Nas costas deixam para trás fumaça, destruição, morte, e não dá tempo de fazer as lamentações. É isso que o profeta estava falando através da sua dor. Definhareis por causa das vossas próprias culpas, gemendo uns com os outros. Ezequiel servirá para vós como um sinal. Fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E tudo isso que o profeta falou realmente aconteceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje, o Salmo 32, nos traz a verdade de que quando nós ficamos sem Deus, nós temos uma impressão que Deus esqueceu da gente. Mas Deus nunca esquece de nós. Nós que abandonamos Deus e vamos para as práticas pecaminosas do mundo, aí no sofrimento deste mundo, a gente acha que Deus nos esqueceu. Esqueceram o Deus que o gerou. Deuteronômio capítulo 32, o responsório de hoje. Da rocha que te deu a luz, te esquecestes. Do Deus que te gerou, não te lembrastes. Vendo isso, o Senhor vos desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas. Então, nós abandonamos Deus. E Deus, como que Deus nos despreza? Permitindo que nós sigamos a nossa vontade. Ele deu liberdade aos seus filhos na criação. Então nós temos liberdade para amar a Deus ou não. Então, quando nós fazemos a opção de Adão e Eva e desejamos seguir o nosso caminho sem Deus, né, se revoltando com Deus ainda por cima e abandonando Deus, Deus permite. Né? Ele não vai nos impedir, mas na sua misericórdia ele jamais nos abandona. Né? Esqueceram o Deus que o gerou. E disse: esconderei deles meu rosto e verei. Então, o fim que eles terão, pois tornaram-se um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade. Olha, misericórdia de Deus, né? Esconderei meu rosto para não ver as iniquidades, para não ver os pecados, para não ver tanto desaforo deste povo em relação ao próprio Deus. Assim, em sua misericórdia, Deus vira o rosto para o nosso pecado, porque se pecarmos diante de Deus, cometeríamos novamente a agressão de Adão e Eva. Então Deus vira o rosto para não ver. Mas quando Deus vira o rosto de nós, né, para não ver as nossas iniquidades, os nossos pecados, quem que estará vendo? Exatamente o inimigo de Deus. Aí é a brecha que abrimos na nossa alma, é a brecha que abrimos na nossa vida, para que tudo seja então destruído em nós. Então, o grande chamado de Deus hoje é a nossa conversão. É o que ouvimos na primeira leitura. Diante do sofrimento, glorificar a Deus, servir a Deus, ser homens e mulheres convertidos no Senhor. No Evangelho de hoje, em Mateus 19, de 16 a 22, nós vamos ver a história desse jovem rico que deseja seguir Jesus.
mas diante da resposta de Jesus, de que ele teria que abandonar a sua riqueza, dar aos pobres, ele desiste da caminhada. Às vezes o Senhor nos provoca algum desafio. Nós não podemos servir a Deus do jeito que nós queremos servir, né? Ou então de uma forma muito acomodada, será católicos ou cristãos de IBGE, né? Não podemos ser assim. Nós temos que realmente assumir a nossa missão dentro da igreja, a nossa caminhada diante de Jesus. Esse jovem rico que desiste de seguir Jesus diante do seu convite, de abandonar tudo, significa cada um de nós. Muitos de nós desistimos das propostas do Senhor na nossa vida. Ah, porque eu não posso abandonar isso, porque eu não posso abandonar aquilo, ou porque eu não tenho tempo, né? Porque eu não quero fazer isso. Então, assim somos nós, né? Também abandonamos a proposta de Deus. Vamos ao Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Imagina que esse jovem, ele deve ter falado isso em tom alto, né? Para que todos ouvissem ao redor dele. Olha, ele está se colocando a serviço do Senhor. Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, né? Que é o próprio Deus. Se tu queres entrar na vida eterna, observas os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Veja também que a resposta de Jesus, nesse versículo 19, nos dá o sentido de como entrar no céu, né? Como é que eu faço para entrar no céu? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Então aí está o sentido, que nos foi revelado para entrar no céu. Quando eu cometo algo contrário disso que Jesus está falando nesse versículo, é bem provável aí que a minha entrada no céu vai ficar difícil, somente na misericórdia do Senhor. O jovem disse a Jesus, então: Tenho observado todas estas coisas, o que ainda me falta para seguir-te, né, para caminhar contigo? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ah, quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, que o Senhor possa criar em nós esse desejo no Espírito de sermos servidores do Senhor. Assim como Ezequiel, na primeira leitura, sermos homens e mulheres entregues totalmente ao Senhor, na esperança de evangelizar, de resgatar a alma. Mesmo na nossa dor, na nossa angústia, na realidade da nossa vida, queremos resgatar almas, queremos ser profetas do Senhor. Que possamos então, junto com o Espírito Santo, realizar na igreja, ao redor de nós, a exemplo de São João Eudes, uma transformação da nossa realidade. O santo de hoje, né? Pedimos a intercessão de São João Eudes pela família, por cada um de nós, para que possamos sempre seguir Jesus. Desistir jamais. O exemplo da desistência do mestre, do jovem rico, é para nós o que não devemos fazer. Mas o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e possamos nos colocar ao serviço da igreja em Cristo Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e quero te fazer um convite. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham a palavra de Deus, né, em detrimento, largando esse mundo que oferta tantas besteiras para nós.
que possamos viver este mundo na presença de Jesus Cristo. Então, quando você multiplica em suas redes sociais esta pregação, se você ajuda a conversão de mais corações para Cristo Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.